canal GinecoPoint em parceria com minha amiga Cláudia Jacinto. E hoje a gente vai conversar um pouco sobre anemia na gravidez. O que vem a ser a anemia? A gente fala que a anemia é a diminuição dos glóbulos vermelhos, de maneira que você tem um prejuízo na função mais importante deles, que é a oxigenação dos tecidos. Então, na verdade, as hemácias, elas funcionam como carreadoras de oxigênio para os tecidos. Então, a partir do momento que você tem uma redução na quantidade de hemácias ou você tem uma alteração nessa função, a gente tem, então, um quadro de anemia. E na gravidez, a anemia é um evento relativamente comum. A gente fez um estudo aqui, se eu não me engano, em 2010, eu acho, mais ou menos, aqui na Universidade Federal, onde a gente pesquisou qual que era a média de hemoglobina das nossas pacientes. E a gente percebeu que a anemia foi frequente no primeiro trimestre, mas à medida que ia passando a gravidez, a anemia se tornava mais importante e mais frequente. Então, de maneira que apesar da suplementação de ferro, que a gente faz de forma rotineira, as pacientes ainda assim apresentavam anemia. Então, isso que mostra para nós que ela é comum na gravidez. Um dado importante é que muitas vezes no início, quando a gente começa a grávida, ela tem o que a gente chama de anemia fisiológica. Então, o que eu quero dizer com isso? Os níveis de hemoglobina para a grávida, eles são um pouco menores do que da população geral. Porque, na verdade, a gente pode ter essa chamada anemia fisiológica. O que eu quero dizer com isso, Anemia fisiológica, que coisa estranha, porque uma coisa que é fisiológica é uma coisa normal e anemia seria uma alteração, então por que isso? Na verdade, a gente fala anemia fisiológica porque quando na gravidez você tem um aumento do volume plasmático, você tem um aumento do volume sanguíneo. Claro que você precisa de ter, você não pode manter o mesmo volume sanguíneo de antes da gravidez. Então o volume sanguíneo ele aumenta, só que ele aumenta muito mais pelo plasma, que é a parte líquida do sangue, do que necessariamente pela massa eritrocitária, que são as células, são os glóbulos vermelhos. Então, como aumenta muito mais o plasma do que a massa eritrocitária, do que os glóbulos vermelhos, a gente diz que essa queda, essa anemia é fisiológica. Então, na gravidez, a gente considera mais ou menos o nível de hemoglobina em torno de 11. Tá? Aqui existem alguns autores que fazem uma diferença em relação aos trimestres gestacionais, podendo chegar até 10,5 de acordo com o trimestre. Nós aqui não fazemos isso, a gente usa 11 em todos os trimestres. Então, até 11, a grávida ela não tem anemia, abaixo de 11 ela passa a ter uma anemia. Bem, e aí vocês vão me perguntar, mas anemia por quê? Quais são as principais causas de anemia? Bem, no nosso meio, a principal causa de anemia é a anemia nutricional, é a anemia ferropriva. Como o próprio nome diz, é uma anemia que você tem um déficit de ferro. Para comprovar isso é necessário você fazer ferritina, mas o exame de sangue já te mostra, além de uma hemoglobina mais baixa, ele vai mostrar hemácias pequenas, hemácias microcíticas. Então, quando você tem hemácias pequenas associadas a uma ferritina baixa, o diagnóstico é de anemia ferropriva. E o tratamento é a reposição de ferro. Hoje no mercado a gente tem várias formas de dar ferro para o paciente. Você tem os sais de ferro, o sulfato ferroso, o fumarato ferroso, você tem também os sais férricos, tipo ferro quelato, ferro glicinato. E na verdade a escolha ela depende também de alguns critérios. Como, por exemplo, a gente diz que o sal que é distribuído pelo SUS é o sulfato. Por coincidência, o sulfato, ele também dá mais intolerância gástrica, intestinal, a paciente tem mais náusea, gosto metálico na boca, mas é o de distribuição pelo SUS. Então a gente acaba optando por ele. É lógico que se a paciente tem intolerância a esse tipo de ferro, a gente faz a troca por outro sal ferroso ou sal ou férrico. Uma coisa importante é que a dose que a gente trata para profilaxia, para manutenção da gestante, é completamente diferente da dose que você vai dar quando a paciente tem um diagnóstico de anemia.
tendo diagnóstico de anemia, ela vai precisar de doses mais altas. Bem, na vigência de uma intolerância importante, que a paciente não suporta a via oral, ou a via oral não está sendo efetiva para poder tratar a anemia, a gente pode usar o ferro parenteral. E a gente tem aí mecanismos de fazer tanto intramuscular como por via venosa. Não vem o caso aqui eu falar como que é feito por via venosa, isso é uma prescrição médica baseada em critérios, assim como também eu não vou ficar falando dose de tratamento de anemia aqui, porque aqui é só para mostrar para vocês que existe possibilidade de tratamento e não ficar dando receita, né? Porque esse é o objetivo do vídeo. Então, identificando a anemia ferropriva, você pode tratar por via oral ou via parenteral. A via parenteral, que é a via venosa ou intramuscular, a gente deixa para os casos onde a via oral não está sendo satisfatória, ou seja, você não está tendo uma compensação adequada. Outra causa de anemia também nutricional, é o ácido fólico, é o déficit de ácido fólico e também o déficit de vitamina B12. O ácido fólico, ele está envolvido numa série de mecanismos celulares, né? Então, a gente diz que para que ele possa ser utilizado, ele tem que estar na forma de 5-metilfolato. Então, ele precisa de ser esse ácido fólico que a gente come de verduras verdes, ele precisa de ser metabolizado no organismo. Então, a gente pode ter problema de metabolização, pode ter problema na absorção, e isso pode determinar uma anemia. E essa anemia por déficit de ácido fólico, ela pode determinar hemácia maior do que o habitual, que é o que a gente chama de anemia megaloblástica. O tratamento é muito simples, é a reposição do ácido fólico. Eu prefiro usar folato do que o ácido fólico. Eu tenho muita paciente, eu faço pré-natal de alto risco, então eu tenho paciente com trombofilia. Nesse caso, a mutação do metileno tetraído folato redutase, ela é muito frequente na população, e a gente sabe que essa mutação ela altera a quantidade de metilfolato que a paciente precisa, porque como ela não tem uma enzima para metabolizar a quantidade de metilfolato, ela fica reduzida e isso pode determinar anemia. Então eu tenho preferido usar o metilfolato do que o ácido fólico propriamente dito no tratamento das minhas pacientes. Uma coisa a gente pensar é que o metilfolato, né, o ácido fólico, seja ele o ácido fólico na sua forma que a gente diz aí habitual, ou na forma folato, ele tem aí um dado importante, porque ele reduz uma formação de tubo neural. Então é muito importante que aquelas pacientes que já tiveram filhos com uma formação de tubo neural usem doses mais elevadas numa próxima gravidez. E a paciente que não teve, que ela reponha o ácido fólico ou folato pelo menos um mês antes da concepção. Isso já está muito definido na literatura médica, não tem respaldo para não fazer. Outra anemia também importante é o déficit de vitamina B12, que também determina uma anemia megaloblástica. A gente sabe que é muito comum esse tipo de anemia em veganos, né? Em pessoas que não fazem reposição, em pacientes que fizeram gastrectomia, as cirurgias que são desabsortivas, né? Para redução de peso. Então é muito importante que esses pacientes façam a reposição, façam uma suplementação. E a paciente que não faz a suplementação, ela vai precisar de fazer o tratamento. A gente pode usar a cobalamina ou a hidroxicobalamina, e a dosagem vai depender do grau de comprometimento, tá? Como eu disse aqui, eu não vou ficar falando dosagem, mas para vocês saberem que o déficit de ferro, o déficit de ácido fólico e o déficit de vitamina B12, eles estão entre aí as anemias carenciais mais importantes. É lógico que o ferro, ele suplanta aí todas as outras, mas a gente não pode esquecer também da vitamina B12 e do ácido fólico, e também o papel fundamental do ácido fólico na profilaxia do tubo neural. Né? Outra coisa, de malformações de tubo neural, né? Ou de defeitos do tubo neural, acho que é o nome mais correto. E a gente também não pode esquecer aquelas anemias que são hereditárias, né? E que muitas vezes acontecem. No alto risco, por exemplo, é muito comum a gente ter paciente com anemia falciforme, paciente com talassemia. A anemia falciforme, ela é um problema, porque a paciente, ela provavelmente já veio de múltiplas transfusões. Ela pode precisar de transfusão e ela não pode usar uma transfusão habitual. Ela tem que ter uma transfusão com hemácias fenotipadas, hemácias lavadas, para evitar, né, problemas.
pelo excesso de, às vezes, muitas transfusões. E você pode ter problemas fetais, né? Então, o principal problema que a gente tem é o crescimento intrauterino restrito, a oligohidramninia, porque como ela tem uma diminuição de hemácias na vigência de hipóxia, né? Ela não só tem a crise, como também isso afeta o crescimento fetal. Então, para quem não sabe, a anemia falciforme, ela é uma anemia em que a hemácia, ela tem uma estrutura diferente, a hemoglobina dela não é hemoglobina A, que é a hemoglobina comum, é uma hemoglobina chamada de S falcêmica, que na vigência de uma baixa concentração de oxigênio, ela se transforma em forma de foice. Com isso, ela carrega menos oxigênio. Então, processos de infecção, desidratação, processos de infecção, desidratação, hipóxia, por outros motivos qualquer, são perigosos para essas pacientes, porque elas podem ter crises, e na gravidez essas crises vasoclusivas que a gente fala, elas podem serem confundidas, principalmente no caso abdominal, com o trabalho de parto prematuro. Então é importante que a pessoa esteja habituada a tratar essas pacientes, esteja habituada a lidar com essas pacientes, para diferenciar a dor abdominal de um trabalho de parto da dor abdominal de uma crise, né, vasoclusiva. E o ideal é que essas pacientes não fiquem, em hipótese alguma, desidratadas, né? Então é muito importante que o médico ele mantenha a hidratação desses pacientes, bem como uma profilaxia anti-trombogênica. Essas pacientes têm indicação, especialmente se elas já tiveram crises vasoclusivas, elas têm indicação de profilaxia antitrombogênica. O que eu tô querendo dizer com isso? É profilaxia da trombose venosa mesmo. Elas devem usar aí uma heparina durante a gravidez, tá? A dosagem e tal, né, também não vem ao caso. Bem, normalmente o controle ele é feito com pré-natal de alto risco. A gente faz o controle dessas pacientes, avaliando o crescimento uterino, com Doppler, pra gente poder ver se a gente tá tendo déficit de crescimento, se a gente tá tendo oligohidrâmino, avaliar a pressão dessa paciente, se ela tá ficando comprometida. São pacientes que podem vir a ter pré-eclâmpsia também. Então, a necessidade de fazer um controle dessas pacientes é muito grande. As vacinas, né? Essas pacientes, elas têm vacinas peculiares que não devem ser suspensas na gravidez. Então, por exemplo, vacina para pneumococo, vacina para hemófilo, essas pacientes devem manter, porque é importante para elas, e o pré-natal não contraindica essas vacinas em hipótese alguma. Bem, na maioria das vezes a gente consegue ter sucesso. Eu acabei de fazer um pré-natal de uma paciente com anemia falciforme, e foi um pré-natal, apesar da paciente ter crise vasoclusiva, ela teve síndrome torácica aguda durante a gravidez, e nós tivemos êxito nesse pré-natal. O bebê nasceu com peso bom, o bebê nasceu com 3,5 kg. Ele nem parecia um bebê de paciente com anemia falciforme, com tantas complicações que ela teve durante a gravidez em relação à anemia falciforme. Então, o pré-natal eficiente, ele é realmente capaz de modular de maneira muito positiva o resultado. E a talassemia, você tem aí vários tipos de talassemia. A mais comum no Brasil é a beta, né? A talassemia beta maior. Você tem a alfa e a beta. A beta é por deficiência mesmo de ação dos genes. Você pode ter deficiência de genes do pai e de mãe, ou parcial do pai e da mãe, e aí determinando uma talassemia beta maior. Ou pode ter uma talassemia beta intermediária ou uma talassemia beta menor, né? Normalmente a talassemia beta menor, ela não causa problema. As pacientes normalmente elas evoluem bem, sem maiores problemas, e são pacientes que conseguem viver tranquilamente. Às vezes elas têm um pouco de falta de ar quando elas vão exercer uma atividade física, mas de uma maneira geral é bem tranquilo. E no pré-natal também. Por outro lado, a talassemia beta maior já é complicado, que são pacientes que têm hemoglobina muito baixa e normalmente precisam ser politransfundidas, e daí é muito importante esse controle rigoroso, né? Bem, então eu acho que o que eu tinha para falar para vocês é isso, que além das anemias, as mais comuns, né, na nossa população, no brasileiro, é a anemia ferropriva, que o tratamento é um tratamento simples, de reposição de ferro, além de uma boa alimentação. Então, uma alimentação adequada. A anemia por deficiência de folato, em que também uma alimentação com verduras, legumes, também é muito importante.
bem como a reposição. Normalmente a paciente tem uma resposta boa. Quando você não tem a resposta esperada, a necessidade de avaliar a adesão ao tratamento, se a paciente está realmente usando medicação ou não, né? E aí trocar a via, trocar o sal, porque muitas vezes pelo efeito colateral o paciente não está sendo, né, não está tendo a aderência necessária. Bem, então é isso. Eu espero que vocês tenham entendido. Até a próxima.